você precisa de um método de oração. Por que você precisa de um método de oração? Eu queria falar isso para você nesse bate-papo, né? Que quem não tem um método de oração se torna escravo das suas situações. Quantas pessoas hoje estão escravizadas porque não sabem para onde vai, estão perdidas, sentem um vazio no coração. Por quê? Porque não tem uma direção espiritual, não tem um método, a palavra é essa, né? Não tem como fugir dessa palavra, porque não tem um método de oração. Porque hoje a internet nos oferece muitas informações, né? Isso pode roubar a sua energia, pode roubar o seu foco e você pode acabar se perdendo. Então, para que você não se perca, para que você mesmo não se perca, você precisa de um método de oração. Uma das coisas que nós percebemos, né, vivendo dentro de comunidade, dentro de paróquia, é que a maioria das pessoas que se aproximavam de nós, elas diziam assim: eu não sei rezar, Gilson, nós não sabemos orar. E não sabe. Você pega um povo católico que não sabe orar, não sabe rezar, reza uma Ave Maria, reza um Pai Nosso, mas não tem uma vida de oração. Por que não tem uma vida de oração? Porque não tem um método de oração. E nós viemos aqui, através desse vídeo, apresentar esse método de oração para você. É um método de oração que eu tenho certeza que vai transformar a sua vida. Tá? É um método que vai fazer você uma nova mulher, um novo homem. Esse método de oração, meu irmão, minha irmã, vai ajudar você a vencer as lutas diárias, a vencer as barreiras que todos os dias são levantadas. E a gente vai usar não armas desconhecidas, vamos usar armas conhecidas que o Senhor já nos deu. E muitos não usam das armas porque não conhecem. E a verdade, esse método de oração, ele quer revelar para você o poder dessas armas. São muitas armas que o Senhor já nos deu e tem muito cristão indo para a luta sem as armas, né? Sem usar as armas. E uma das coisas que o Senhor nos revelava no nosso coração era isso, que os seus filhos estão indo para a batalha sem usar as armas. Talvez você que está assistindo esse vídeo tenha ido para o seu dia a dia sem armas. Nessa série de vídeos, além da gente ensinar esse método de oração que já mudou a vida de muitas pessoas, né, que estavam escravizadas pela bebida, pelo álcool, pelas drogas, nessa série de vídeos nós vamos revelar para você, explicar quais são essas armas. Essas armas para que a gente possa vencer os espíritos espalhados pelo mundo, né? E as pessoas falam assim: mas o que tem destruído as famílias, os casamentos? São os cristãos que não usam as armas, não têm usado dessas armas para poder vencer essa batalha. Esse vídeo, esse método de oração, vai ensinar você a ler a Bíblia, vai ensinar você a aprender a orar, vai ensinar você a aprender a escutar a Deus, a escutar a voz de Deus e principalmente usar as armas que Deus tem para você, para a sua vida. Meu irmão, minha irmã, você vai se surpreender com o que Deus vai fazer na sua vida. Você vai ficar assustado de ver tantas bênçãos acontecendo na sua vida. E você pode falar assim: Gilson, mas qual que é a prova de que esse método é eficaz na vida daquele que pratica esse método? Eu tenho vivido 9 anos dentro da comunidade Pleroma e esse método que nós vamos estar passando para você, nós percebemos o quê? Que nós precisamos passar esse método para as pessoas, mesmo elas não estando fazendo o caminho dentro da comunidade Pleroma. Porque hoje dentro da comunidade Pleroma tem alguns irmãos que gostam do carisma da comunidade, faz um caminho vocacional. O que é caminho vocacional? Um namoro para conhecer o carisma, a espiritualidade, a missão. E diante disso a pessoa, se ela vê que ela tem vocação, ela se consagra ao carisma da comunidade. E a gente percebeu que esse método estava dando muito resultado na vida dos irmãos que foram fiéis. Eu digo para você, esse método não é mágica. Não vai ser mágica, não vai cair do céu, nada cai do céu. Depende do meu esforço, da minha disciplina. Porque servir a Deus, meu irmão, é fazer a vontade dele, é obedecer. Dentro da nossa comunidade eu já vi pessoas saírem das drogas, abandonar as drogas, usando crack, eu já vi pessoas que usavam crack, cocaína, vários. Pessoas que andavam armadas, pessoas que viviam escravas da bebida, pessoas que problemas de doença, de câncer, depressão, casamentos destruídos. E esse método de oração renovou, restabeleceu vidas. Pessoas que viviam uma vida errada, ao começar a praticar o método de oração, o Espírito Santo mostrou, convenceu e as suas vidas foram transformadas. Então, eu vou passar agora o vídeo do Carlos, que vai falar um pouquinho do que
O que foi o método de oração na vida dele? O que Deus fez na vida desse irmão? Escuta só esse testemunho. Olá, Pai Jesus. Eu sou o Carlos, sou membro da comunidade Pleroma, sou consagrado, à comunidade e venho aqui nesse dia partilhar com vocês sobre o nosso método Fez em Minha Vida. E eu venho aqui partilhar com vocês para que esse método possa também te libertar de várias situações que traz angústia ao teu coração, na sua vida. E quando eu estava num momento da minha vida que a gente se sente com o coração tão vazio, aquele cansaço espiritual, e eu não entendia o que era isso, e muitas vezes eu procurava alegria em muitas coisas, procurava alegria em bebidas, em lugares, em dinheiro, um trabalho bom, e sempre procurei e nunca encontrei essa felicidade. Quando eu cheguei nesse grupo de oração, como eu estava, mas chegou um ponto que eu sempre tive que correr atrás, e o mundo me oferecia muita coisa, Eu trabalhei no Chacrinha, em Pinda, numa lanchonete, e foi dali que eu conheci a bebida, E comecei a beber, comecei a experimentar, e ali começou, e aquela parte, aquele momento, começou a um ponto que só trazia uma alegria momentânea, Que era aquele momento que eu bebia, e aquela aflição de novo começou a voltar ao meu coração, voltou aquela tristeza, e eu entrava dentro do meu quarto, chorava. Teve um dia que eu chegava para tomar banho, porque eu chegava de madrugada em casa e ia tomar aquele banho, entrava, saía sangue do meu nariz, porque eu ficava num ambiente que era muitas pessoas fumando cigarro, e saía sangue, eu chorava, eu não sabia que aquela angústia era tão grande. Daí eu comecei a beber quase todo dia, bebia muita cerveja, e eu falava para todo mundo que aquela cerveja ninguém tiraria de mim. De bebedeira, de bagunça, pagode, saía com os amigos, saía na noitada, e sempre ficava aquela vida, E que era como hoje, os jovens hoje falam, que o melhor dia é sexta-feira. E eu chegava na sexta-feira, ficava com aquele, chegou sexta-feira, vai chegar segunda-feira, aquela tristeza de novo, Aquela angústia, ressaca, de todas as coisas, Não só da bebida, da droga, tudo que a gente conhecia na noite. E nesse período eu conheci a Janaína, a minha namorada, que é a minha esposa hoje, mas ela era minha namorada. E ali, aquele momento, eu e ela tinha uma vida, desregrada, no namoro, um sexo desregrado, as coisas. E chegou um ponto que, naquele começo, quando eu estava com o coração, eu conheci a comunidade Pleroma, como eu disse desde o começo, e foi naquele período que eu estava com o coração muito vazio, muito triste, e a consagrada também, a Gabriela, hoje a consagrada da comunidade também, que era amiga minha, e ela pegou e me convidou, de um fato que aconteceu comigo em casa, ela me convidou a estar nesse grupo de oração. E eu vi uns 2 grupos, e chegou um dia que o nosso fundador, o Gilson, ele pegou e estava conduzindo a oração, e quando acabou aquele grupo de oração, ele chegou até em mim no banco e falou assim: olha, Deus pediu para você fazer o diário bíblico. E eu olhei aquilo e falei assim: diário bíblico? Como é isso aí, diário bíblico? Nem a Bíblia eu sabia ler, Aqueles católicos que nem a Bíblia lia, Aí foi aonde que eu conheci esse método de oração, Aí eu comecei a praticar o diário bíblico. O que esse método fez em minha vida, Esse método de oração? Ele veio a fazer eu ficar mais sensível à voz de Deus. E foi aí que começou a transformação na minha vida. Então foi nesse método de oração que, na comunidade, eu comecei a me libertar da bebida. E esse método começou a transformar a minha vida. E aí foi aonde que esse método me ensinou a permanecer. Porque é muito difícil, irmãos? Aqueles que bebem, que
tem o vício da bebida, da droga, da vício, né? Vício de tudo, que não é da vontade de Deus, que muitas vezes a gente quer largar e a gente não consegue. E aí eu comecei a ouvir a voz de Deus falando na minha vida. Eu comecei a entender a palavra. Eu comecei a entender o significado que a missa em minha vida, o significado que a palavra de Deus faz em minha vida, né? Então eu conheci através desse método. E aí foi onde aquele momento que eu cheguei na Janaína e falei para ela. E eu comecei muito a ir, né, na comunidade, comecei muito a querer buscar, e aquela fome de ler a palavra de Deus, aquela fome de cumprir o que o método pedia, né, na minha vida. Foi um momento que eu cheguei na Janaína e falei para ela, Jana, eu não quero mais essa vida, eu quero ter um namoro santo. E ela chegou naquele momento e ficou meio assustada. Como assim? Eu falei assim, não, nós vamos viver a santidade do nosso namoro. Eu quero algo melhor para nós. Se nós continuarmos nessa vida, vai acontecer o que aconteceu muitas vezes, eu vou voltar à vida velha e eu não quero mais. O método me deu força, me deu para mim permanecer na meio das tribulações, na meio das situações difíceis. Apareceu um emprego na minha vida, né? Já tinha um emprego garantido numa fábrica para poder trabalhar. E eu olhei assim com um olhar que achava que era de Deus, né? Eu achava. Aí o que aconteceu? Eu fui orar, né? Eu fui agradecer a Deus e fui ouvir o que Deus queria, né? Desse trabalho. E naquele momento Deus falou para mim, né? Colocou no meu coração que não era esse trabalho, né? Não era da vontade dele, né? Muitas vezes a gente pensa que coisas boas, né? É de Deus, né? A gente tem que entender que o que tira da gente da presença de Deus muitas vezes é as coisas boas. E no meu olhar eu achava que esse emprego era uma coisa boa. E logo depois, naquele momento que Deus falou que não era, eu fui e recusei esse emprego, né? Porque eu entendi que esse emprego ia tirar eu do caminho de Deus de novo. Automaticamente já bateu uma tristeza no meu coração quando eu pensei nisso. E eu falei, então não é de Deus. E foi um momento muito de tribulação que as pessoas falavam para mim que eu estava ficando louco, que eu tinha estudado, que eu tinha feito isso, aquilo, e eu tinha que trabalhar. Porque as pessoas, elas falavam porque elas queriam meu bem, né? Mas eu sabia qual era a vontade de Deus na minha vida. Então, irmão, para encerrar, esse método de oração não é um passo de mágica. Esse método de oração, basta você confiar. Basta você querer obedecer à vontade de Deus na sua vida. Esse é o Carlos, lindo testemunho, não é verdade? O que eu quero dizer isso para você? Que o Carlos está aí e nós vamos trazer outros testemunhos de pessoas que foram curadas de câncer, pessoas que tiveram a vida transformada. Nós somos a comunidade Pleroma, da cidade de Pindamonhangaba. Esse é o nosso método de oração. Então, clica no link abaixo e fala, eu quero receber este método de oração. E depois, se você clicar e quiser receber esse método de oração, você vai receber também outras séries de vídeos que nós vamos estar enviando para você. Porque qual o objetivo desse método de oração? É fazer com que você aprenda a orar, aprenda a ler a Bíblia e aprenda a escutar a Deus, a perceber Deus falando com você. Porque o que eu estou falando para você não é algo que talvez possa dar certo, talvez não. Vai dar certo, porque eu tenho visto meus irmãos sendo transformados e a minha vida foi transformada com esse método. Então, eu tenho certeza, minha irmã, meu irmão, a sua vida vai ser transformada. Eu não sei o que você pensa de 2017, mas uma coisa eu digo para você, sem oração, sem propósito, você não vai chegar a lugar nenhum. Vai ser mais um ano que vai passar. E uma coisa tão preciosa que nós não podemos perder mais é o tempo. Perder tempo é perder salvação. Salvação minha, sua, da sua família, do seu filho. E se você olhar para a sua casa hoje, você vai ver tantas pessoas que precisam conhecer a Deus. E Deus, através desse método, quer transformar você
Você é o escolhido de Deus para tomar posse desse método e fazer desse método aquilo que Deus quer. E aí a sua transformação, o seu jorrar dentro da sua casa vai começar a levar essa água, e aonde essa água passar, tudo vai transformar. Porque ela leva a vida do próprio Deus. Amém? Então clica no botão abaixo. Eu quero receber esse método de oração. A paz de Jesus. Até o próximo vídeo, hein? Valeu!